Bem-vindos ao podcast Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós, embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, terapeuta transpessoal, educadora para a paz e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a honra, a alegria, eu estou muito feliz que ela chegou aqui ao Mutantes. Hoje eu vou conversar com a minha querida Lorena Carvalho sobre os 60 a mais e a vida segue cheia de novos encantos. Que conversa maravilhosa, estou muito feliz que a gente vai conversar sobre isso. E para quem ainda não conhece, essa querida, a Lorena é professora titular aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, enfermeira obstetrícia e psicóloga clínica organizacional. É palestrante, conferencista e coordenadora de grupos de relacionamento interpessoal e grupos de mulheres em diversas faixas etárias. É membro fundador do campus da Unipaz Santa Catarina, integrou seu conselho gestor por 8 anos. Fez o curso itinerante de Introdução à Psicologia Transpessoal na Índia, no Egito e na Grécia. É celebrante de rituais de passagens individuais, de grupos e familiares. Facilitadora da jornada da transformação, madura, vivendo o tempo do carvalho, como ela bem gosta de dizer, com netos que provocam impulso de amadurecimento e atualização contínua. A Lorena ama os livros, as cores, as artes, adora viajar, aprender e ensinar é a sua paixão. E é profundamente inspirada no universo das boas conversas, e é isso que a gente vai ter aqui hoje, uma boa conversa sobre os 60 a mais. Minha querida Lorena, seja muito bem-vinda, muito feliz que você chegou, essa grande mutante atuante aqui no planeta. Que bom que você chegou aqui ao nosso podcast, minha querida. Seja muito bem-vinda. Viva! Muito obrigada. É muito interessante encaminhar o currículo para diversas pessoas, um currículo mais formal e um currículo mais informal, e porque eu estive na academia 25 anos, né, professora na Federal aposentada aqui de Santa Catarina, então há um currículo mais formal. E ver o que as pessoas fazem, o link que elas fazem. E gostei muito do link que tu fizesse entre as duas, o formal, o informal, e também é bom ouvir, sabe, Vívia, a gente meio que reedita, né, um pouco da caminhada. Enquanto tu falavas, eu formei imagens mentais desse tempo, né? Essa ida para a Índia, por exemplo, foi com Gislaine da Assunção, uma referência na Unipaz, uma referência no Colégio Internacional dos Terapeutas, uma grande mulher, minha querida do coração. Então é bom porque eu relembro. Maravilhoso. E que lindo, eu tô muito feliz que a gente vai conversar aqui hoje sobre esse assunto, né, de 60 a mais, assim, com você, que é por inspiração, né, Lorena? Para quem já teve a oportunidade de estar com você na presença ou já assistiu alguma aula, assim, eu tenho bem marcado, assim, a oportunidade que eu tive, né, de ter um seminário com você na Unipaz, e você é essa energia, essa alegria, né, na verdade você já compartilhou que você já está nos seus 70 a mais e aí está inspirando 7 décadas, sim, a vida, 74. né. Hoje aqui gravando, a Lorena está com 74 e segue sendo uma inspiração, né, de de vivacidade, de alegria, né, de contentamento com a vida, né, minha querida. Como que começar, eu gosto sempre de começar aqui pelo começo, assim, né, com a temática, assim. Eu vou fazer até um parênteses aqui, eu acho que está nascendo uma nova faixa etária, assim, né, ô Lorena, porque eu acho que quem tem os 60 de hoje não é o 60 de 20 anos atrás, né. Exato. E se a pessoa se cuida entre os 60 e 80, ela tá extremamente produtiva, ativa, né. Então como que é isso para você? Como é que é essa visão, assim, que a vida pode seguir cheia de encantos nesses 60 a mais?
Vivian, talvez, eu não sei se a gente pode chamar isso de segredo, talvez possa chamar de condições, talvez possa chamar de variável, Hum, mas para mim uma coisa muito importante é aceitar. hum, Aceitar que a vida tem um processo, que a vida tem ciclos, e aceitar que o cabelo branqueia, aceitar a flacidez, aceitar a ruga, aceitar que dores aparecem, dores itinerantes, se a gente não tem uma doença crônica, é hum, extremamente importante. Isso implica, numa maneira mais geral, em aceitar o processo de envelhecimento. Mas o hum, que está envelhecendo é o corpo, né, Viviane? Porque, na verdade, se a gente mantém curiosidade, hum, se mantém alegria de viver, se mantém propósitos para essa nova fase, metas, a pessoa pode chamar de muitas maneiras, objetivos, né? Se mantém isso no cotidiano, a vida tem brilho, querida, a vida tem encantos, as revelações se sucedem. Os reencontros com pessoas amadas e os encontros com novas pessoas, na minha percepção, alimentam isso. Então, hum, quando eu te vejo cantando, realizando o teu sonho, experimentando agora nesse momento uma nova emissão sonora, né? Tua mãe já constatou isso para ti. Quer dizer, não é uma nova voz, é uma voz mais encorpada, é uma voz mais madura. É isso que eu descubro a cada dia. Eu estou mais madura. Mas hum, como uma grande árvore, o tronco já está mostrando todos os sinais, né, de que essa árvore está com, não sei, 300 anos, 400 anos, como um carvalho. Ela tem todas as marcas de experiências que ela viveu. hum, E eu tenho zero de intenção de remover essas marcas, né? Algumas pessoas dizem: "Ah, mas um botox, ah, mas uma plástica no nariz", indo para as sugestões particulares que eu recebo. Eu penso às vezes, mas na maioria das vezes eu penso: "Não preciso", sabe? Convivo com isso. E uhum, meus alunos nunca pontuam que eu estou feia, que eu estou velha. Quando eu estou em sala de aula, os alunos pontuam assim: "Ai, a minha avó, se ela fosse como tu. Minha avó está desanimada, minha avó está deprimida, minha avó veste um de vestidão, fica dentro de casa de chinelão e não quer saber de sair, de se encontrar com a família. Ai, como eu gostaria que a minha mãe tivesse um temperamento mais alegre, mais brincalhão, mais curioso". Então, os alunos veem aquilo, aquela dimensão na qual eu trabalho há mais de 40 anos, tá, Vivian? Isso implica num processo ativo, querida, da gente querer se autoconhecer. Um processo ativo, de olha. fazer seminário, de fazer retiro, de fazer imersão, de ir a danças circulares. Passeei aí por muitos lugares, agora eu vou te ouvir. Não, maravilhoso. Estou aqui anotando palavras-chaves muito lindas que você trouxe, né? Assim, de nutrir essa curiosidade pela vida, né? Lorena, eu acho que quando a gente segue com vontade de aprender, né? Porque a vida é sobre aprendizado o tempo todo, né? E quando a gente segue com essa chama acesa da vontade de aprender, da curiosidade, porque, gente, ainda mais esse novo mundo que está chegando, né, Lorena? Nossa senhora, entrando agora aí, eh, tecnologia, inteligência artificial, enfim, o conhecimento está disponível aí o tempo todo e, de fato, acho que é uma chama de dentro, né, que vem de dentro com a vontade de continuar se nutrindo, né, assim, o conhecimento e colocando em prática na sabedoria, né. Você é um exemplo muito bonito mesmo nesse sentido. É, Essa, né, foi uma palavra que eu falei algumas vezes, essa alegria, você falou assim, ser brincalhona, né, também levar a vida com mais leveza, isso é algo que a gente super nota em você, que é muito inspirador. o sorriso, né, Vivian? Para É. quê?
Para que lidar com tudo de maneira tão sisuda, querida? Eu Uhum. costumo dizer que é muito importante tu usar essa palavra sabedoria. Na sabedoria, lidarmos com os eventos, os processos, as pessoas, o que elas dizem, de modo sério, mas não precisa ser sisudo. Hum. Há que ter leveza, há que ter botar oxigênio, sabe, em tudo que já é difícil, porque algumas coisas estão muito difíceis. Na humanidade, nós estamos vivendo um caos profundo, né, na minha percepção, para uma nova ordem, não só minha, em tudo que eu leio, claro, para uma nova ordem. Então, nesse caos, e com tanto desespero, com tantas violências de inúmeros modos, né, é importante manter oxigenar a mente, oxigenar o coração, e a gente já sabe que a gente oxigena o coração buscando perdão, né, querida? Que Hum. não é automático e que não é fácil. Mas eu sempre penso nele como libertação, sabe. Eu deixo de ficar refém daqueles eventos, daquelas pessoas com quem sofri, com os quais sofri. Hum. E se eu ficar reeditando isso sem liberar, porque perdão significa liberação, né, sem liberar, eu continuo reeditando o sofrimento, a mágoa, o ressentimento, e isso satura o coração, impedindo que a gente possa viver aventuras. O que que eu chamo de aventura? Eu costumo sugerir para os meus clientes e para os meus amigos, porque eu ainda faço psicologia transpessoal, atendo clientes adultos, online e presencial, né. Uhum. Então, cada começo de ano, Vivian, eu costumo sugerir que a pessoa se aventure a uma nova aprendizagem. Não precisa ser nada, assim, sabe, onde ela tenha que demandar, financeiramente um aporte muito grande, ou que ela tenha que viajar para um outro lugar. Ela pode se aventurar na cozinha, ela pode se aventurar na música, ela pode fazer, rafting. Uma das minhas aventuras num desses anos foi descer Meu umas Deus. cachoeiras num grupo, né, num grupo com um professor muito preparado, fazer um rafting, porque daí o que que eu conheci nesse rafting? Eu conheci meus medos profundos. Uau! Quando a gente vai para um campo que não é tão conhecido, é esse o aporte de autoconhecimento significativo. Quando eu conheço medos, o meu tanto de raiva, o meu tanto de frustração, eu deixo de projetar para o outro, eu deixo de dizer que ele é o culpado das coisas da vida não darem certo, da minha vida não darem certo. Ele não é responsável mesmo pela minha felicidade. Tu sabes isso, eu também sei, né, Vivian? Uhum, Mas às vezes, do jeito como fomos criados, a gente vira o dedão para o outro e diz: "Ah, por causa dele eu não consigo isso, eu não consigo aquilo", dele da outra pessoa, né, do outro ser. Isso uhum. é um equívoco, isso é um Sim. equívoco. Há Hum, que há que se virar para as próprias respostas para tudo que nos acontece. uhum. Autorresponsabilidade, né, Lorena? Autorresponsabilidade. Isso me lembra a Dulce Magalhães, né, nossa grande querida aqui da Unipaz, que você teve a Sim, oportunidade de conviver muito, essa bênção, né, de conviver com a Dulce, e ela foi ela que me trouxe esse tripé da autorrealização, né, que é o autoconhecimento, que você já falou, a autorresponsabilidade, né, eu ser responsável por aquilo que eu escolho, e a autoestima, né. E eu acho autoestima. que também é um tripé bom para a gente trazer aqui, assim, para essa conversa, né, de também manter viva e acesa a chama do valor que eu tenho, independente se eu estou com cabelo branco, se eu estou com mais ruga no rosto, se eu estou com a pele mais flácida, é o que você falou, né, isso é um invólucro do físico, mas não é só a alegria, ela está na nossa alma, e se a gente continuar nutrindo esse lugar, eu vou continuar com a chama elevada da autoestima, sabendo, eu acho, inclusive, que quanto mais maduro, mais valor a gente tem. Não é? É, porque numa conversa a gente
da pessoa que evoluiu, né, Viviane, porque nós sabemos que muitos idosos, cronologicamente, se engessaram nas suas crenças, nos seus ressentimentos, mas aquele que não foi se deixando engessar, porque, de novo, vou falar a palavra, é um movimento ativo. A idade em si não nos traz sabedoria, o que nos traz são os aprendizados, tu já mencionaste, ligado aos fatos, aos eventos, a tudo que nos acontece. Hum. E trazendo a Dulce dizia duas coisas que eu considero muito importantes. Primeiro, a vida está toda sinalizada, mas só aprende quem percebe os sinais. Se a pessoa sequer percebe o sinal e fica insistindo, batendo numa porta que está evidentemente fechada, a evolução será pequena. A Uhum. chance de frustração será muito grande. E a vida está sinalizada assim, ó, em placa de propaganda. Mas como a gente consegue entender esses sinais? O primeiro movimento é ter uma pergunta clara, ter na mente uma pergunta clara em relação ao que eu quero. E aí observe em volta. Alguém vai te trazer um livro, alguém vai te contar uma história, tu vais ver uma placa de propaganda, tu vais ver um outdoor com uma mensagem rápida, uma palavra. Essa conexão só é possível quando eu tenho perguntas claras sobre aquilo que eu desejo, sobre o meu desejo. Então, esse foi um aprendizado de 2006 que eu tive com ela, e aí ela contava inúmeros exemplos, né, Vivi? Inúmeros exemplos. E, e que eu disse, verdade, comecei a exercitar e tenho o prazer de perceber que parar de insistir com coisas que se mostram impenetráveis, pouco tendentes à mudança, sabe. Então, eu olho assim, nessa porta por essa porta eu não vou transitar, então o que que há aqui à direita, à esquerda? Ah, há uma janela. Talvez seja necessário olhar para cima, talvez seja necessário olhar para o solo, né, pensando numa estrutura física, mas podemos olhar para cima nas nossas crenças, podemos olhar para o solo pensando nos nossos passos, como eu tenho caminhado na direção disso que é o desejo. Eu tenho caminhado alinhado com o propósito, e agora vamos chamar de Deus, que Deus tem para mim, o transcendente tem para mim, a inteligência infinita tem para mim. Eu tenho caminhado assim, com integridade, pensando, sentindo e agindo com integridade numa mesma direção. Esses elementos, algumas pessoas podem estar nos ouvindo e pensando assim: "Quantas palavras". Palavras são guianças, né. Ditados são guianças, mantras são guianças, captações de sentido são guianças. Então, é assim que eu lido nesse momento das minhas mais de 7 décadas, né. Eu aprendo com as pessoas e tento praticar aquilo para ver se faz sentido para mim. Um outro elemento que é da Dulce também, ela falava na palavra e depois Roberto referendou numa viagem que a gente fez nos caminhos de Joana d'Arc na França, Roberto Crema, né. Uhum. Foi uma viagem riquíssima, ouvindo a história de Joana d'Arc, percorrendo os caminhos que ela percorreu, e eles falavam de uma palavra que é obediência. Que assim como o amor, assim como o perdão, estão muito corrompidas na nossa sociedade. Uhum. Obediência talvez se pense que é virar vaca de presépio, né. Então, Uhum. o outro diz e eu digo sim, o sentido é completamente outro. Obediência tem a ver com uma raiz de palavra que é obedire. Obedire é ouça, escuta. No caso de Joana d'Arc, os anjos falaram para ela que ela deveria lutar pela França, ela tinha 16 anos. Ela deveria lutar pela França, ela deveria reconquistar uma cidade que estava na posse dos ingleses. Então, obedire. Quando eu não sei a resposta, quando eu já rastreei as minhas crenças, já pensei
isso parece não ter saída. Te acalma, centra, silencia e abre. Eu estou fazendo aqui por conta da palavra que eu estou trazendo agora, mas abrir todo o ser para ouvir o recado da vida, né, Vivian? Com certeza. Que lindo. Tô eu aqui recebendo uma aula maravilhosa. Falei que era uma maravilha ouvir essa mulher. Assim, você tá Eu falando amo. essas palavras de poder e eu tô aqui só deixando entrar em todas as minhas células, assim, falando: "Olha, assim estão ouvindo as palavras da sabedoria da Lorena. Estão entendendo? Estão obedire". Poder vir. E claro, né, eh, para cada um, a coisa bate de uma maneira diferente. E nenhum de nós veio para ser clone, né, Vivian? Então há que conhecer-se, estar aberta para honrar quem se é e o que se veio fazer. Eu acredito em missão, eu acredito em caminho da vocação, né? Quem, para mim, a primeira vez me tocou falando sobre isso foi Platão, quando ele fala no daimon, que é o chamado da própria vocação. E cada um de nós precisa seguir o chamado da sua vocação. Uma boa parte dos alunos vivem de 30, de 40 anos, de 25 anos. Quando eu pergunto, levante a mão, quem sabe qual é o caminho da sua vocação? Mais da metade da sala não levanta a mão. 30 anos, 40 anos. Então, só eu ia dizer só há um jeito, mas não é assim, né? A vida tem muitos jeitos. Mas eu diria que uma forma de encontrar o caminho da sua vocação é fazendo aquilo que a gente pensa que é o caminho, que é a trilha, tirando conclusões, aprendendo. O que está favorecido é, o que não está favorecido não é. O que traz uma dor absurda pode parecer simplista esse jeito de estar na vida, mas obstáculo, quando ele é intransponível, para mim ele mostra assim: tenta outra coisa, experimenta de um outro jeito, abre a tua mente para novas possibilidades. Uhum. Então, estar no caminho da própria vocação é muito legal. E eu diria nesse momento que eu estou. Então, estou em paz com isso, sabe? E qual é o caminho da minha vocação? Porque às vezes a pessoa diz, tá, mas eu queria saber qual é o caminho da vocação dela. O que, que ela concluiu? O caminho da vocação é aprender e ensinar. Quando tu disseste, vou beber e tal, né? Eu aprendo e aí eu estou em grupo e eu compartilho em grupo aquilo que eu aprendi. Para uns vai fazer sentido, para outros não vai fazer sentido, mas sempre há uma semente plantada. Isso é o que eu tenho eh, reconhecido nesses mais de 50 anos em que eu estou aprendendo e ensinando como professora, né? Uhum. Então, e para alguns só vai fazer sentido depois de um tempo, porque os terrenos são variados e o que cada um vai plantar e colher também é muito variado, né. Porque aí é que está a Sim, beleza, na diferença é que está a beleza. sim. Me remeteu à Cora Coralina, né, que Agora fala, eh, a frase, não sei se é exatamente, mas "feliz é aqueles que ensinam aquilo que aprende", né, algo assim, é uma frase dela, me remeteu totalmente, assim. Mas eu queria ainda aqui, Lorena, ainda fazer um gancho com algo muito potente que você falou, né, você começou falando da aceitação, né, desse da vida como se manifesta, né, até porque é aceitar a própria natureza, esse amadurecimento desses 60 a mais, né. E me lembrou, quando você fala da aceitação, você trouxe também o perdão, né, para a gente caminhar com essa leveza. Me remeteu a gente teve a oportunidade de estarmos juntas lá no Festival Mundial da Paz em Goiânia, né, em Goiás, no Bela que Vista de Goiás. encontro, né. Que encontro maravilhoso, né. E a palestra do Torralba, Francesc Torralba, o espanhol, falando sobre
os obstáculos da paz, né, e Aham. ele falou que um dos obstáculos é o ressentimento. O ressentimento e a inveja foram os 2 que ele destacou. Sim. E o contrário do ressentimento é a aceitação. Ele falou bastante de aceitação, né, Isso. e eu achei isso tão marcante, você trouxe aqui, então é só para realmente frisar a importância desse perdão, desse alinhamento entre aceitação, perdão, né, para não viver com ressentimento, porque, é algo que quando a gente principalmente acho que vai amadurecendo mesmo, né, esses 60, 70 a mais, quanto mais, lógico, experiências a gente vai tendo na vida, e se a gente vai carregando aquelas que são mais densas e pesadas e não vai aceitando, não vai perdoando, não vai soltando, mais pesada a mala. E se a gente vai soltando, vai perdoando, vai aceitando as coisas como se apresentam, isso é uma sabedoria de Buda, né, a aceitação É para a vida toda. eu acho que para essa Na mala caminhar leve. psicologia Hã? na psicologia tem um termo ligado a esse movimento, que é semelhante ao movimento do perdão. A gente precisa ressignificar tudo Uhum. aquilo que nos aconteceu. Para poder soltar, há que ressignificar. Não precisa aceitar que porque brigar com a realidade é guerra, né, Vivian? Viver em guerra. Ontem eu ouvi uma coisa do Papa Francisco. Ele dizia assim: ó, guerra é derrota. Todos perdem na guerra. Então, se eu não aceito o envelhecimento do meu corpo, se eu deixo de aceitar que o outro vai pagar pelas coisas ruins que ele fez aos outros, botei ruins aqui entre aspas, né. Se eu passo a conviver com isso, é mais tranquilo ressignificar e dizer: "O que que eu aprendi? Como é que eu posso caminhar apesar de". Isso é uma coisa que eu me digo sempre, sabe, Vivian? "Lorena, tu és feliz apesar de". Hum. Né, apesar da mãe falecer há 1 ano e 8 meses atrás, depois de um AVC, tendo estado na minha casa, num tempo muito difícil, de vê-la numa decrepitude, uma mulher que tinha até os 96 anos uma vida aparentemente plena na velhice, e depois do AVC foi ladeira abaixo, né. Então Uhum. difícil isso. É difícil escrever um blog, como eu escrevi em 2005, e ter uma diferença tão grande de visão com o técnico que preparava o blog, que sempre havia um impasse, né. E eu resolvi, o que que aprendo com isso? O que que eu aprendo sobre mim mesma? Como é que eu porque como boa libriana, agora faço um parênteses, eu quero fazer omelete sem quebrar ovo, eu não quero conflito, né. Omelete sem quebrar ovo, eu nunca tinha escutado. Eu não quero briga, eu quero diplomacia, eu não quero conflito. Aí como é que eu acho ponto para o confronto, porque ele é necessário? Como é que eu acho um ponto para lidar com conflito de ideias sem virar inimiga, sem ficar indiferente, sem engolir sapo, não Uhum. é? É, verdade. Ai, ai. Mas, ô minha querida, vamos tem um caminho aqui importante que eu acho muito interessante, assim, dentro dessa tr esse caminho da aceitação, como que é, né, ser acho que a gente já pode até ir para o lugar da avó, né, e aceitar as mudanças que já vêm intrínsecas nas crianças dessa nova era, digamos assim, né, que são crianças que já vêm com eu falo assim, já vêm com um chip diferente, né. Bem, E você falou que seus netos estão aí te provocando por um impulso e atualização contínua, né. exatamente, em Como todos é os que sentidos, em todos hã, os sentidos. Os filhos já chegam fazendo isso, né, Vivian. hã. Então,
eles dominam esse mundo digital. Nosso filho mais velho tem 46 anos e o mais moço tem 36, né? Hum. Eles já chegam nesse mundo mais digital. E eu tive todo o meu processo de estudar e de aprender e de lidar com as coisas analogicamente. Aham. Ainda hoje, quando eu escrevo com do coração, eu escrevo com lápis e borracha e um papelzinho. Eu Uhum. não escrevo direto no computador. Depois eu passo para o computador, é mais fácil na revisão e tal, mas é onde as ideias fluem, é onde o coração está na boca, sabe? Sim. Porque esse foi o aprendizado mais foi o aprendizado perseverante. Então, os filhos chegam e diz: "Mãe, tem que atualizar". E não só os filhos, né, os amigos. Tu conhece o Jairo Salles, né, Vivian? Sim. O Jairo Salles me colocou no Facebook em 2012. Eu disse: "Ai, Jairo, isso vai me dar muito trabalho, eu não sei". Ele disse: "Loreníssima, impossível tu ficares de fora das coisas, das novas tecnologias, né". Hoje é onde eu mais gosto de compartilhar coisas, é o Ok. Facebook, Hã. né. Tem o Instagram também, mas eu gosto muito mais do Facebook. O TikTok ainda não adentrei, não faço dancinha, mas Mas poderia. olha, não é só dancinha não, viu, meu amor, dá para falar sério lá no TikTok, é mais uma rede que tá aí, né. É, não tem preconceito não, mas não, já estou com 2 que me dão, assim, eu posto menos no Instagram do que eu posto no Facebook. E os netos chegam com aquele dedinho no celular que basta dizer uma vez qual é o caminho, né. É. Eu preciso de um manual. Tá, repete, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, que eu aprendi com manual para ligar um aparelho de som, né. A gente não saía testando, porque os pais diziam assim: "Olha, se estragar". Agora a nova geração faz testes, não tem essa coisa de vou botar o meu dedo aqui, vou fazer esse movimento e vou estragar, não tem essa punição. Hum. Entendo eu na relação com os meus netos, né. Eles vão explorando e nesse de explorar, eles têm um conteúdo que eles me mostram absurdo, de Uhum. possibilidades e de encurtamento de processos que eu faço de uma maneira muito longa. Olha esse chat GPT aí, querida, que a gente bota tudo ali, não precisa queimar fosfato, eh fazendo um memorando, ou um e-mail, ou né, É. mas qual é a sabedoria de novo? A Tu pergunta. tem que ter uma pergunta clara. Tu tem que Maravilhoso. saber claramente o que tu queres que a tecnologia te responda, aí ela te responde. Se tu vais toda confusa, será que é isso, será que é aquilo? E as crianças costumam dizer assim: "Vovó, quero ver este desenho". Eles não me dizem: "Ah, bota um desenho para mim". Não é isso, é este desenho. Quero fazer esta pesquisa. Na escola, né, a escola ajuda muito, é X pesquisa, é X tema. Então, eh, são 3 netos, né, Vivian, um de 13, um de 10, uma menina de 10 e um menino de 1 ano e meio. Oh, meu Deus. E cada um deles propicia um encantamento diferente. O de 13 anos é muito sábio, então eu tenho com ele conversas muito elevadas. É. A menina de 10 é uma pipoca, então ela muda de assunto a cada segundo, assim, ela quer mostrar coisas a cada segundo. E o pequenininho está descobrindo correr, está descobrindo novas palavras, porque ele ainda não fala frase, está na época mesmo de não falar, né. Mas eu vejo na internet um monte de criança já falando 2, 3 palavras, com 1 ano e meio, na idade dele. Está na época de demonstrar um maravilhoso humor que ele tem, pequenininho, de 1 ano e meio. É uma É. criança com um senso, assim, sabe, uma felicidade, um olhinho que brilha, incrível. E aí eu digo: "Como é que essa criança de 1 ano e meio, que está em mim, ainda pode se expressar? Como é que esse sábiozinho de 13 que está em mim Uhum. pode se expressar? Ao invés de falar de bijuteria, ao invés de falar da vida dos outros, como é que eu posso ter uma conversa que leve
para viver com bem-estar, viver bem, né. Sim. E a menina, como é que eu posso deixar de ser tão linear? É sempre essa pergunta, né, Lorena? Eu acho que é uma excelente semente de reflexão para quem está nos ouvindo aqui no nesse episódio. É sobre nem sempre é sobre as respostas, é sobre fazer as perguntas, né, Lorena? É, E isso é eu tô muito pa tá. desculpa, pode falar. Não, eu quero te ouvir, pode falar. Não, e assim, essa curiosidade, essa, né, fazendo ainda sempre uma costura com o que já foi dito aqui, essa leveza. Tem um episódio aqui que eu entrevistei fica o convite para quem estiver nos ouvindo, buscar aqui entre eles, é o episódio com o Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria. Ai, E ele gente, falou sobre brincar na vida adulta, o quanto é importante a gente. Ele fala assim: a pior fake news que aconteceu foi quando falaram para a gente: chega, para de brincar, porque agora é sério. A gente tem que sustentar esse brincar, né? Esse play, essa coisa da curiosidade, de instigar, né? Permitir-se estar sempre. É a chama da vida, né? Ô Lorena, eu acho que quando isso apaga, a pessoa fica na sobrevivência, não mais na plenitude da vida, que pode ser dentro da simplicidade mesmo, assim como você falou, uma tarde com os netos, assim, na presença, né. Além de tudo tem isso, acho que é um grande convite a estar presente para seguir encontrando esse maravilhamento, esse encantamento no cotidiano, né. no cotidiano. E talvez aí entre uma palavra-chave, né, Vivian, que é abertura. Uhum. A vida quer o tempo todo nos provocar para que a gente aprenda, para que a gente receba bênçãos e graças. Se a pessoa está fechada nos seus velhos conceitos, nos seus cotidianos de conforto, a Dulce dizia assim: é um equívoco chamar a zona de conforto. É uma zona de profundo desconforto, porque a pessoa se apequenou. Então, a abertura para estar vulnerável, né, e aí a nossa pele nos dá uma grande lição. Nossa pele é um continente, ela nos protege, mas ao mesmo tempo ela é muito porosa, ela troca com o ambiente onde ela está. E assim a vida, nós temos que permitir que a nossa mente esteja, entre aspas, porosa, o nosso coração esteja poroso, sabe? Tem, né. Trocando, em troca, em abertura. É. Então, é uma coisa bem importante. Sim. E já que a gente falou aqui de coração, de abertura, Fale. e as relações amorosas, assim, Lorena, o que que você diria, assim, porque muda, né, é natural, assim, ainda mais, quem ou está com alguém há muitos anos, mas, assim, o que que você diria para aqueles que desejam ou manter ou redescobrir ou deixar essa chama da não sei se a palavra certa é paixão, posso pôr paixão também, mas essa relação amorosa de qualidade, essa troca, né, afetiva nesses 60 a mais, assim. É, talvez a gente possa paixão é interessante, mas a gente sabe que paixão é chama, né, ela vai e Exato. alcança o ar e ela morre, né. Talvez a gente possa falar de reencantamento ao longo do tempo, talvez a gente possa falar de admiração ao longo do tempo, deixando de focar no que falta no outro, deixando de trazer para o outro a responsabilidade de me fazer feliz. Eu aprendi isso, que existia um príncipe, que esse príncipe era a pessoa certa, que essa pessoa certa quando chegasse na minha vida esse era meu sonho de adolescente e vejo muitos adultos hoje ainda pensando assim, tá, Vivian? Uhum. Quando essa pessoa chegasse na minha vida, que a minha vida ia ser boa,
que ele ia me trazer milhões de prazeres e possibilidades. Eu já vou para um casamento ano que vem de 50 anos, Ah, que maravilha. com um taurino. Para quem entende de astrologia, uma libriana e um taurino encontram espaços de arestas, né? Encontram muitos espaços em que tem que amenizar as arestas, Hum. porque a maneira de olhar para a vida e de caminhar na vida são muito diferentes. Eu caminho assim, né, a minha mente me guia, e o taurino, o meu taurino, né, esse companheiro de vida de 50 anos, caminha com ações. O que que eu faço? O que que eu construo? Para ele a vida é uma construção. Para mim a vida é um deleite, no sentido do que a imaginação me propicia. Então, muitos desencontros nesse sentido, né, que eu estou exemplificando. Mas aí eu pensava assim: "O que que esse homem tem que é tão importante num ser? Muito caráter, muito caráter. O que que esse homem tem que é muito importante numa pessoa que eu admiro? Ele cuida da família, ele constrói um patrimônio, pensando que essa família tem que ter uma casa, que essa família, sabe? Então, acho que olhar para esses pontos quando a gente está em conflito e não ficar pensando assim: mas que barbaridade, esse homem fazendo isso de novo. Que saco, né? Estou cansada, não me compreende, né? Nós temos, eu vou te contar um exemplo aqui. Houve uma época que a gente tinha um carro para trocar. Como eu vivo na minha imaginação, as minhas ações são dirigidas por ela. Então, para mim é assim: vamos na concessionária hoje, vamos olhar as ofertas, vamos ver quanto eles pagam por esse carro que a gente tem, né? Hã. E ele tem uma intuição, ele é um homem da terra, né, lida com agronomia há milhões de anos. Eu, 50, lido com ensino, ele lida com a terra, né, ensinando em colégio agrícola, tendo a nossa terra agora. E aí ele dizia assim: "Ah, hoje não, outro dia a gente vai". Ai, o sangue ferve, outro dia a gente vai, né. Que homem que não tem a decisão, que não sei o quê. Chegou um sábado, ele me disse assim: "Vamos?", encurtando a conversa. Pagaram melhor do que ele viu naquele ranking lá, agora esqueci o nome do ranking, onde os carros são avaliados. Aham. Pagaram melhor naquele ranking e a gente ainda ganhou uma TV de brinde. Ó. Nunca mais eu desconsiderei o processo dele de unir a praticidade com a intuição. Nunca mais. E fui olhar para a minha. Hum. Fui olhar para a minha, porque eu sou altamente intuitiva. E nessa época, usava pouquíssimo, pouquíssimo, era muito guiada por o que que eu queria fazer, qual era o projeto, qual é o objetivo, quais são os passos que eu tenho que dar pela mente, pela mente. Então é assim, querida, nas convivências, acho que primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, considerar que somos diferentes. Segundo, respeitar as diferenças. Terceiro, não querer que o outro leia pela tua cartilha, Uhum. porque cada um de nós tem uma cartilha, por conta do clã em que nascemos. Um japonês é muito diferente de um alemão, por conta do clã, diferente de um indígena, por conta do clã. Por conta das experiências que tivemos na infância, os caminhos que percorremos como experiência pessoal de vida, somos muito diferentes. Então, esse respeito às diferenças, sem achar que eu sou melhor, que eu sou maior, que a minha cartilha é a cartilha mais de referência, né? Uhum. Parece que são passos bem importantes com amigos, com filhos, com um companheiro amoroso, companheira amorosa, com vizinhos. Como é importante o respeito a diferenças com vizinhos, para a gente se dar bem num condomínio. Uhum. Senão a reunião de condomínio vira guerra e a gente já sabe, sai todo mundo frustrado e tendo que fazer uma segunda reunião e uma terceira reunião para lidar com aquele mesmo assunto, que é um cansaço.
Eu já vivi essa experiência, assim, de reuniões que são, que acontecem para se marcar novas reuniões. Na universidade vivi muito isso durante muito tempo, num colegiado de 55 pessoas, em que 45 eram mulheres, e nós sabemos o quanto nós somos argumentativas e, às vezes, repetitivas, né, Vivian? Então, era estressante, assim. Ia adiante, dali a pouco uma dizia assim: "Mas", voltava 10 passos naquela discussão, porque ela tinha mais uma variável para colocar, né. E eu era uma boca mole na minha dificuldade de dizer não. Eu tive muita dificuldade de dizer não no meu aprendizado, por isso que há 40 anos eu faço tanta coisa mergulhando no autoconhecimento, aprender a dizer sim para mim. E aprender a dizer não para o outro, sem ser antipática, agressiva, invasiva, todas coisas que eu continuo aprendendo ao longo da vida. Hum. Acho que aprender a dizer não é algo também como um sinal de amadurecimento, né, ô Lorena, porque bom, aí dá pra gente entrar nas profundezas do ser aí, essa coisa de querer ser aceita, ser amada, ser, Isso. né, e a gente fica sustentando o não para si, dando sim para o outro, e quando a gente faz essa virada de chave, assim, é libertador também, né? É muito libertador, porque aí, quando eu compreendo na integridade, voltando a essa palavra, né, quando eu compreendo o que eu penso em relação àquele tema, como eu me sinto em relação àquele tema, e adoto uma atitude coerente, tudo se ajusta, né, Vivian. Quando eu estou em contradição, porque meus sentimentos me impedem de dizer não, me impedem de expressar o que eu penso e como eu gostaria de fazer, eh, existe uma a gente fica partida, a gente não fica inteira. E Uhum. a inteireza, como nós aprendemos na Unipaz, é um caminho para a plenitude. E Sim. parece que essa fase de 70, de 80, é um caminho de aprender a plenitude em todas as dimensões na vida, na dimensão física, mental, emocional e espiritual. Como é que eu me relaciono com o transcendente? Uhum. Como nunca, depois dos 53, numa das teorias, nós precisamos focar no sentido para a vida. E o sentido para a vida tem a ver com essa dimensão mais ampla, sutil, que não é desse mundo da matéria que é palpável, é do Uhum. mundo do sutil, que nós sabemos que é 90% do mundo, né, querida? 10% é matéria e 90%. Que bom que a física quântica chegou para nos sinalizar isso todos os dias. Uhum. Olha, menos fixação na matéria e inclusão do sutil. Uhum. Por isso o Obedire é tão importante, né, ele é do plano do sutil, Hum. ele é do plano é a vida falando, é a dimensão angélica falando para quem acredita, é um ancestral falando para quem vive nesse caminho alinhado com a sua ancestralidade. Hum. E é muito interessante, porque nós podemos fazer tudo isso em liberdade. Porque algumas pessoas me dizem, quando eu entro por essa conversa, algumas pessoas me dizem assim: "Mas aí eu não fico refém?". Na minha compreensão, é aí, quando se abre a guarda, que a gente pode exercer a liberdade de ser quem se é. A liberdade de ser quem se é. Errando, né, Vivian? Não quero dizer que a gente vai fazer isso sem errar. Errando. E evitando repetir o mesmo erro. Eu aprendi uma vez, lá pelos meus 30 anos, com o mestre da programação neurolinguística, eu fiz uma formação, Hum. ele dizia: "A questão não é errar, porque cada vez que fizermos algo novo, vamos errar. A questão é ficar repetindo o mesmo erro, por Uhum. teimosia, por ensimesmamento, por arrogância". Então, sair dessa frequência.
e se Hum. permitir se abrir para o novo, sabendo que os erros vão fazer parte Parte da aceitação também, né? da É o aceitação. novo. É. Fala. O Jung fala que são 4 as funções psíquicas, né? Razão, sensação, emoção e intuição. Voltando ao tema integridade, no caminho do autoconhecimento, é importante perceber quando o teu corpo te fala nessas 4 dimensões. Ah, o coração está pesado. Ah, a perna não quer fazer o movimento da sensação, né? Ah, mas a minha mente ainda está confusa. Quer dizer, integrar essas 4 funções psíquicas, segundo Jung, é um caminho de bem-estar, é o caminho da individuação, quer dizer, eu sou quem eu sou. Hum. E eu sou quem eu sou é poderosíssimo, né? Quando perguntaram para quem era Deus, eu sou quem eu sou. Né? O caminho do eu sou é búdico, tu dissesse a palavra bem no começo, é o caminho da iluminação, né? É. Quem Eu sou eu? É a grande pergunta. Eu sou quem eu sou, quer dizer, eu sou tudo, não sou mais meu nome, não sou mais minha profissão. Por isso eu relativizo tanto as apresentações a partir de currículos mais formais, porque, né, isso deixa de ter, isso passa a ter uma importância relativa. Né? Quando as pessoas olharem para a nossa conversa, gostaria muitíssimo que elas pensassem assim: essa conversa fez todo sentido para mim. Vou reordenar as crenças que eu tenho em relação a esse tema. Vou redecidir as ações que eu tenho adotado. Gostaria muito que o fruto dessa conversa fosse isso. E não assim, eu queria cantar como a Vivian. Não, querida. A Vivian, esse é o caminho da vocação da Vivian. Canta como tu, né? E para isso a Vivian está aqui, para mostrar que a gente pode expressar, nos comunicarmos através do canto. Né? Eu queria ser como a Lorena, única, individual, sem clone. Seja tu Loreníssima. seja tu Loreníssima. mesma, Jairo. Sejas tu mesma, como a propaganda do shampoo. Tu és do tempo dessa propaganda de shampoo? Tu és Mas uma os meus cabelos. Aí a pessoa dizia: "Você vai ser você mesma", né, É. muito sabiamente. Era uma menina e uma jovem, mas ela já tinha opinião de sabedoria. "Você vai ser você mesma, no máximo que você pode ser", mas autoconhecimento para descobrir seus poderes, seus talentos, e não tem nada a ver poder sobre o outro, é poder de ser quem se é. Hum. Você sabe que eu fui entrevistada aqui pela Laura, né, eu aqui estou aqui fazendo. Laura Lobo. É, e aí a Nelma, né, da Unipaz falou: "Vivian, mas e é você, precisa ser entrevistada". E aí a Laura Lobo me entrevistou e eu falei sobre o poder da autoobservação, Isso. porque eu acho que de tudo isso que você está falando aqui agora, eu acho que esse autoconhecimento, esse auto-observar-se é o que vai nos levar para esse caminho de ser quem se é, né, eu ser o que eu sou. E para isso é realmente eu acho que os anos, né, que a gente vai vivendo essa vida, né, e quanto mais a gente se aprofundar nessa autoobservação também, mais autenticidade, né, tendo essa abertura, essa coragem, né, também, né, Lorena, essa autenticidade Coragem. é o que a gente vai poder esse caminho da individuação para a gente não morrer cópia, né, como o Jung fala, Não para a gente ser recorde. autêntico, para que a gente não morra cópia e sim, tenha quando vier o último suspiro, que seja de um lugar de paz, né, e de serenidade, de plenitude, por ter vivido em autenticidade, né, de si. De plenitude e de beatitude, não é? Uhum. Gosto de pensar nisso, que quando eu tiver
me auto-observado o suficiente, aprendido sobre mim mesma. E olha esse caminho da meditação, não é um convite à autoobservação? Quer dizer, a gente fecha as janelas internas, a gente abre as janelas, fecha as externas, abre as janelas internas e fica ali, naquele movimento de ver quais são as angústias, quais são as inquietações do físico. Uma vez eu estava num evento em São Paulo grande, eu acho que era esse evento de São Paulo que é o dia todo, como é o não me lembro do nome agora. No dia todo, eu acho que a semana toda. E e aí a pessoa falava, na Brahma Kumaris existem 7 silêncios. Na meditação, eu não vou me lembrar deles agora, mas na meditação a gente faz silêncio do corpo, silêncio das palavras, silêncio dos pensamentos, e são 7 silêncios. Uau! Quando tu entras nesse estado, acredito que se perde até o limite do corpo, né, Vivian? Uhum. Perde até o limite do corpo. Eu ainda chegarei nesse estado de perder o limite corporal e me sentir completamente integrada a tudo e a todos. Hum. Então, há que meditar muito, penso eu, para mim, porque minha mente vaga, 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 até que ela se acalme e dê os 20 minutos da meditação. Cada um com seus quadra qual. Ai, ai. Ô, Lorena, a gente está aqui caminhando para o final. Eu estava aqui pensando, né? Porque me vieram 2 temas ainda. Eu falo, gente, é muita prosa boa que a gente tem que ter mesmo, e esse assunto ele é tão relevante, inspirador, né? Mas assim, né? Eu vou falar as 2 temáticas que me vieram e você aborda e costura como você achar que fizer sentido. Uma, lógico, assim, não tem como a gente não pincelar, pelo menos, né, a relação com a menopausa, que é uma questão, né, nesses 60 a mais, ela é presente, né, para as mulheres, para todas as mulheres, e a arte. A arte e a criatividade, assim, eu acho que essa questão, na verdade, ela já vem um pouco do que você falou, dessa abertura, da curiosidade, da vontade de aprender, né? Mas, assim, eu acho que a arte e a criatividade, elas podem desempenhar, enriquecer a experiência, né, nessa terceira idade. Então é isso. Como Eu vou você começar eu vou começar pela arte, porque eu recém, agora de 19 a 21, eu fui ao Rio de Janeiro aprofundar o conhecimento sobre o inconsciente num grupo que a Sônia Tomasi, que é uma grande arte terapeuta, levou para o Rio de Janeiro para visitar ah, os referenciais da Anísia da Silveira, que mudou a psiquiatria brasileira, e para a gente aprofundar os conceitos de inconsciente. Como é que ela fez essa grande mudança nas instituições? Porque a gente visitou os hospícios, visitamos 2 hospícios, um no Pedro II e outro na colônia Juliano Moreira, além de visitarmos uma casa de passagem, quando as pessoas tinham alta do hospício, mas elas continuavam sendo trabalhadas nessa casa. O grande movimento foi através da arte. é isso aí. As pessoas pintavam, as pessoas faziam esculturas, as pessoas Vivian, tu tens ideia da beleza das mandalas, dos quadros que eram produzidos como autoexpressão por aqueles loucos? Inadequados para a sociedade, para viver em sociedade, isso transformava o dia deles. Ela fez muitas outras coisas, não só a arte, mas o que a gente presenciou foi a grande transformação através dessa possibilidade da pessoa se contar além das palavras, pintando, desenhando, fazendo obras de arte com canecas, com colheres, como o Bispo do Rosário fez, tecendo um manto da apresentação. Esse manto da apresentação ele fez todo com linha
de outras peças de vestuário que ele descosturou. Ele tirava a linha e depois ele tecia panôs e ele fez o manto da apresentação. Depois as pessoas passaram a levar para ele alguns recursos, né? Mas no começo ele descosturava e com aquela linha ele fazia novas obras. Uau. Então a arte, querida, qualquer que seja a expressão artística, é transformadora. É. Que na meia-idade, na idade madura, a gente possa estar no teatro. Eu não estou falando em coisa paga. Florianópolis está com inúmeras possibilidades nas pracinhas em fim de semana, né? Que a gente possa visitar feiras de artesanato, porque uma ideia puxa a outra. E tu vai colocar no teu cotidiano aquilo que tu visse numa feirinha de artesanato. Hum. Tu podes cantar, começando desafinada, bota um sonzão lá e dança, canta, tu sozinha na tua sala. Uhum. A gente sabe que até movimentar o corpo é transformador nesse sentido. Não precisa pagar academia, tá cheio de vídeo mostrando yoga na cadeira para quem tem pouca mobilidade, né? Então, a arte é um grande instrumento que pode trazer um grande repertório para o bem viver. E a menopausa? A menopausa é uma época crucial na Hum. vida da mulher. É um divisor de águas, Vivian. Por quê? Porque no corpo físico os hormônios entram num outro balanço. E aí a gente pode ter uma menopausa silenciosa, como algumas autoras femininas chamam, ou ter uma menopausa absolutamente terrível. O que vai caracterizar o terrível? Os fogachos, a perda quase completa da libido. E o que vai caracterizar a menopausa silenciosa? Esses sintomas estarem muito pouco presentes ou serem equacionados com tranquilidade, porque quando tu tem fogacho, se tu começa a fazer assim, isso dá mais fogacho. Se começa, meu Deus do céu, que coisa horrível! Só se Assim. trabalhar já gera calor. A pessoa está tendo um calorão que vem da base. Mas eu preciso contar uma coisa muito importante para conviver com esse calorão. Num dos livros, A Mulher de 0 a 90 e Além, deixa essa literatura para quem quer viver as fases. A Mulher de 0 a 90 e Além. Agora fugiu o nome da autora, mas é um livro muito conhecido. Bom, ela conta a história de uns monges naquelas montanhas altas do Tibete. Eles provocam com a meditação esses mesmos fogachos que a mulher tem na menopausa. E qual é o sentido? Com isso, eles secam todas as roupas molhadas nas quais eles se revestem. Eles secam as roupas com calorão, vai mais de 40 graus, segundo o relato dela. E qual é o sentido desse ritual? É um ritual dessas meditações. Queimar karma, porque eles são budistas, essa é a linguagem deles. Mas eu fiquei pensando quando eu li isso, a natureza está nos dando uma bênção com esses fogachos. Solta tudo que não és tu, solta tudo que não é teu. Alguém pode pensar, mas não é fácil. Eu sei, eu sei que não é fácil. Mas é possível, se tu queres um dilema, não é fácil, não é, é fácil, é difícil. Se tu queres um dilema, entra no dilema possível e impossível. É possível. O que que eu tenho que compreender, o que é que eu tenho que fazer para poder transitar por essa fase de um jeito mais, né? E aí começa realmente a inquietação, né? Nosso poder de seduzir fica bem comprometido, se a gente quer seduzir o outro, fica bem comprometido. Mas aí a questão da sedução é assim: eu preciso fazer plástica para seduzir? Eu preciso fazer de conta que ao invés de 55, eu tenho 35? Eu preciso fazer de conta e esticar tudo, né? E botar peito, e botar bumbum. Aí a pergunta é: para quê? Não é por quê. A maioria das mulheres me responde:
porque eu quero me sentir mais bonita. Nunca paramos nessa resposta, porque essa resposta é a resposta de mais superfície. Uhum. Quando vamos para as camadas, é porque eu não estou me sentindo bonito o suficiente para agradar ao outro. Eu não estou me sentindo bonito o suficiente para corresponder a um modelo de beleza que a sociedade me apresenta. Uhum. Por aí vamos. Quando a Vai. gente se dedica a conversar um pouquinho mais, a gente vai descobrindo essas outras razões, que são as razões verdadeiras. E aí a outra pergunta é assim: mas eu preciso corresponder ao que o outro quer de mim? Em beleza? Física? É isso que vai prendê-lo? A internet está cheia de exemplos dizendo que beleza não prende nem homem, nem mulher, nem ninguém, né, Vivian? Nem amigo, nem amiga. Beleza não prende. Beleza é interessante como apresentação, depois há que revelar outros aspectos do ser. Uhum. Com certeza. Minha querida, é o que a gente falou, dava para a gente ficar aqui a manhã inteira, à tarde, fazer um bolo. Ah, gostei. E para o lado do fogão de lenha cozinhar um pinhão, o nosso fiozinho já está dando pinhão, tá? O nosso fiozinho já está Pediu cozinhando isso, é. lenha cozinhar tá. Mas, assim, para a gente fechar aqui, meu amor, eu gosto sempre de pedir, assim, para o meu convidado, minha convidada, trazer algo assim, né, a gente está aqui com essa temática, assim, agora tudo que você já falou, já foi de pura inspiração, né, mas, assim, do seu coração, para quem está entrando, para quem está atravessando essa fase, assim, o que que você deixaria agora que nasce aqui agora no seu coração como uma inspiração para que essa travessia seja rica, seja, sabe? Para mim, a tua imagem congelou para mim agora. Para mim faz muito sentido pensar. Espera aí, meu amor, espera aí que a sua imagem também congelou, vamos ver se volta. Porque Te justo esse final. ouvindo, eu estou te ouvindo. Para mim faz muito sentido pensar em duas palavras: com entrega e confia. Lorena, fia com, Uhum. confia, fia com, tece. Tece com Deus, tece com o universo, tece com a outra pessoa, no sentido do que ela pode te ensinar. Confia. Maravilhoso. Acho que isso serve para todas as fases da vida, não é nem só para esse 60 a mais, né, ô Lorena? Exatamente. Não briga, não briga com as coisas que acontecem, que nos acontecem. Maravilhoso. Minha querida, Faz a tua parte, né? Confia e faz a tua parte. Não faz a tua parte, Vivian. maravilhoso. Para mim foi um presente te ouvir aqui, Lorena. Como sempre é o encontro com você, é uma bênção. Quero agradecer de todo o coração, viu? A oportunidade aqui dessa troca que inspire a todos os corações que estão conosco aqui até agora, ouvindo essa conversa gostosa, viu? Obrigada por aceitar o convite, por você ser esse encantamento aí em forma de Loreníssima. Os agradecimentos são todos meus. Tu és um amor de pessoa a quem eu admiro profundamente na tua trajetória e no teu jeito de ser. Lindeza. Namastê. Namastê. Obrigada, minha querida. Muito obrigada a você que está conosco aqui até agora. Obrigada por nos acompanhar aqui no Mutantes. Fica o convite para você que de repente ainda não conhece a Unipaz, conhecer. Nós temos um site super bem trabalhado, preparado, unipazsp.org.br. Estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, cada vez mais trazendo ferramentas, cursos, oportunidades para que a gente seja a mudança que a gente quer ver e viver nesse mundão. A gente tem também um programa de associação aqui na Unipaz, que você pode se associar por um valor extremamente simbólico e ter acesso a cursos iniciáticos de altíssima qualidade. Você tem também descontos
em alguns dos cursos que a gente oferece presencialmente, se você estiver associado ao Hub Transpessoal. E a gente deixa também o convite para você vir conhecer o PEP, o Porto Ecológico da Paz, que é a nova sede da Unipaz em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Já estamos aí com alguns eventos marcados. Procure saber na agenda da Unipaz São Paulo e vem para o PEP, que é um lindo espaço que a gente tem também para o encontro. Que assim seja. Muito obrigada, um beijo no coração de todos e até o próximo encontro. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.